Estamos iniciando mais um episódio de Como Eu Gosto, o programa que traz informação, interatividade, criatividade, inovação para você empreendedor, para você que quer saber do universo aí do empreendedorismo. Eu tô aqui com a minha sócia Edilene Almeida, tudo bem, Edi? Maravilhoso! Mais uma entrevista legal, né? Vai ser vai ser muito incrível, porque hoje a gente está com um convidado muito especial que está transformando o acesso à saúde. O nome dele é Rubem Ariano. Vocês sabiam que 160 milhões de pessoas, o equivalente a 75% da população aqui no Brasil, não possuem plano de saúde? Então, com base nesse desafio, o Rubem, ele trouxe assim um ecossistema de inovação na saúde, e antes de ele enxergar aí todas as possibilidades que esse universo poderia trazer, né, entre os desafios e soluções, ele criou também o Instituto Horas da Vida, que é uma organização sem fins lucrativos, que modificou a vida de muitas pessoas com situação de vulnerabilidade. E aí, sócia? Uma boa conversa hoje. Uma boa conversa, né? Tudo bem, vamos apresentar aqui, Rubem. Muito bem-vindo. Seja bem-vindo, Rubem. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Edi, Renata, obrigado pelo convite. Imagina, Obrigada. A gente quer saber um pouquinho mais sobre você, não é isso? Contar um pouquinho da sua história pra gente, pelo menos para as pessoas já conhecerem um pouquinho, né? Da sua trajetória até aqui, e vai ser um papo muito bom, tenho certeza. Obrigada pela presença. Eu não contei um detalhe que ele vai falar pra gente agora. Ele vai falar o que depois transformou o Instituto Horas da Vida também, né? E aí, Rubem, vamos lá. Não sou médico, sou administrador de empresas, família de Lins, interior de São Paulo, dos dois lados, tanto do lado do meu pai quanto da minha mãe. E sou egresso do mercado financeiro. Na verdade, a minha história, quando cheguei em São Paulo aqui com 17 anos, primeiro foi atuando no mercado financeiro, onde eu fiquei 18 anos e eu era operador. E, na verdade, fui buscar, depois da saída, a gente tinha uma gestora de recursos, da qual eu era sócio, e depois da história nela, fui buscar alguma coisa que tivesse propósito, alguma coisa na economia real e que tivesse impacto social. Foi aí que eu comecei a minha jornada na área da saúde em 2012. Esse é um pouco do contexto do Rubem. Nossa, muito legal, né? E você pode contar um pouquinho pra gente dessa sua motivação, né, pessoal aí? Porque você falou um pouquinho, a gente falou do Instituto, né? Também tem a Filó. Foi um movimento aí de transição de carreira, né, que a gente muitas vezes na vida chega nesse momento refletindo, né, o que faz realmente sentido. Sim. Qual que foi a sua motivação para iniciar esses projetos? Edi, com muita gente, eu cheguei em São Paulo por vezes devendo para amigos, para pagar as contas aqui no dia a dia. Então, eu tive a felicidade de participar dessa história, que foi uma história muito bacana. E aí, isso acho que já vinha de formação dentro de casa, né, de a gente tentar devolver um pouco para a sociedade do que a gente tem acesso. Então, eu costumo dizer que eu estive um operador de mercado financeiro, mas eu não sou um operador de mercado financeiro na essência, né? Então, depois que eu tive essa oportunidade, ou quando eu tive essa oportunidade, além disso, né, da minha vontade, as teses que a gente gostava na equipe de gestão dos fundos, de administração dos fundos, a gente também gostava muito dos temas de saúde, educação e tecnologia. Então, quando eu saí em 2010, depois de um tempo fora, um chamado sabático, aí eu passei a estudar onde atuar, costumo dizer, nos próximos 18 anos, né? Então, eu estudei muito sobre esses três temas: saúde, educação e tecnologia. E aí eu tive a oportunidade, no começo de 2012, começar, me associei com um médico que tinha um aplicativo de agendamento de consultas. E a partir dele, que a gente criou o Instituto Horas da Vida, que a Renata comentou.
Muito legal, hein? Super, Incrível. não é? Não, e 3 áreas super em ascensão, né? Crescimento Super. total aí, relevantes. E, Rubem, provavelmente você tem, assim, desafios, né, assim, que você enfrentou na criação da Filó Saúde, né, também. Você pode compartilhar um pouco pra gente como foi esse processo da criação e como que, os desafios que você enfrentou? Claro. Ela nasceu, na verdade, da experiência que a gente teve com o Instituto, né? Então, Horas da Vida, ele nasce de uma vontade nossa. A gente falou, poxa, será que esses médicos que estão aqui no nosso aplicativo na época, será que eles não querem doar um pouquinho do tempo para ajudar quem precisa e não pode pagar? Nossa, Aí a gente criou absolutamente sem querer, né? Hoje, eu brinco que hoje todo mundo ou fala que é ou quer ser marketplace, né? A palavra do momento, né? O Horas nasceu desse jeito em 2012, ainda nem era uma ONG, o Instituto, que ele virou em 2013. Ele nasceu com esse desenho, organizando um fluxo de voluntários, profissionais da saúde, laboratórios, óticas, doando óculos. A gente fez um hub que conecta essa rede de voluntários com quem precisa e não pode pagar. ONGs, comunidades, então assistindo no dia a dia, no que a gente chama que é o ciclo do cuidado, e também por meio de mutirões, por meio de forças-tarefa, como para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, então mandando carretas e containers de consultórios, ou as vítimas das enchentes no litoral de São Paulo. Então, o Instituto também atua além do ciclo do cuidado, que a gente chama jornada, carinhosamente a gente chama a jornada do paciente de ciclo do cuidado. A gente atua por meio de projetos em que a gente consegue atender quem precisa e não tem acesso. Legal. A iniciativa privada que contrata o Instituto tem a visibilidade justa e merecida e deixa uma taxinha de administração para ele se manter, eventualmente para ele crescer. Sim, né? Então, importantíssimo. No começo, assim, pré-condições que a gente teve ali para criar um instituto, auditoria externa independente, e que o instituto tivesse fonte de receita, né? Porque amanhã ou depois a gente não vai estar aqui, é uma certeza disso em algum momento, né? E não é porque o Rubem não está mais aqui que a gente vai deixar um monte de gente desamparada dentro do Horas da Vida. Então a gente trabalhou para desenvolver metodologias para atuar de forma a ajudar quem precisa e não tem acesso, mas que gerasse receita para o Instituto para ele se sustentar. Então a gente atua com atendimentos no dia a dia ou por meio de mutirões, a gente atua na vertical de educação e saúde e também de assistência social. Isso tudo no Instituto, né, Tudo Rubem? no Instituto Horas da Vida. Uhum. O que aconteceu nos desafios para a criação da Filó, né? Em um determinado momento, quando ele chegou a gente percebeu que ele estaria sustentável, isso já foi lá em 2018, por meio desses projetos, a gente falou, bom, como é que a gente leva esse impacto para mais gente e aí, ainda por cima, a gente faz disso um negócio. Aí a gente pegou o desenho que o Horas da Vida tinha sido criado e a gente criou a imagem e semelhança dele, a Filó, que é também um marketplace, só que da saúde acessível, né? Então, a gente atua com produtos e serviços na área da saúde, com muitos descontos, com muito acesso. Então, ele tem, sim, fins lucrativos, né? O projeto da Filó, mas com muito acesso. E aí, dos principais desafios na criação foram a gente conseguir se adaptar às necessidades tecnológicas, né? A gente tinha, normalmente, uma startup, ela inicia com um clássico, um triunvirato, onde tem lá o cara de tecnologia, o médico e o louco. Nesse caso a gente só tinha, no nosso caso a gente só tinha o médico e o louco, né? Então a gente teve que ir aprendendo como desenvolver a parte de tecnologia e também um mercado muito novo. Sim. Estamos falando agora o mercado por exemplo, de cartões de saúde, como a Filó atua, é um mercado em expansão, já estabilizado, né, e um caminho sem volta, como é muito curioso, eu falo essa expressão caminho sem volta faz 12 anos, mas de fato está crescendo muito. Então lá em 2018, quando a gente iniciou o projeto da Filó,
a gente teve muitos desafios. A tecnologia, por exemplo, é um dos grandes. Aproveitando que você falou dos desafios, né? E assim, começou 2 anos antes da pandemia, né? Como que foi esse processo durante a pandemia também? A pandemia, como para todo mundo, foi muito duro, né? Foi uma tristeza muito grande para a humanidade, de uma forma geral. Mas ela teve um efeito colateral em que ela catalisou uma série de mudanças muito importantes, principalmente para um país como o Brasil, que é a possibilidade, por exemplo, de atendimento por telemedicina, né? Consultas por vídeo, em que as pessoas conseguem desafogar as filas do SUS, um país que, como você bem colocou, 160 milhões de pessoas não têm, dependem ou do bolso ou do SUS, não tem plano de saúde, como se diz. Você conseguir resolver uma parte muito grande dentro da atenção primária em saúde, você conseguir resolver isso por meio do seu celular, você desafoga muito o sistema de saúde público e privado. Sim, sim. Né? Então, a pandemia, nesse aspecto, ela trouxe um efeito colateral em que ela ajudou a mudar a regulação de muitas coisas e ela também colocou pressão para que startups, no nosso caso, por exemplo, acelerassem o desenvolvimento tecnológico para ajudar e para poder acessar a população. Né? Isso é muito bom, né, incrível, gente? Né? Popularizar, né, democratizar a saúde é muito bom. E você, sem dúvida nenhuma, como CEO, né, das duas empresas aí, né, o Instituto e também a Filó, vivencia muitas histórias emocionantes. Tem alguma que você queira compartilhar com a gente, que seja marcante, né, e relevante aí para contar um pouquinho para a gente? Putz, felizmente tem muitas, assim. Assim, legal. Eu não tenho, aliás, não tem um mutirão que eu não vá, que eu não me emocione, né, desses mutirões que a gente faz, Querei num desses, hein? Por favor, a gente faz muitos. Então, assim, no Horas da Vida eu tenho diversas, muito legais. Tem uma história muito bacana, foi um dos primeiros, que foi a história do Micael, que até depois acabou sendo até capa da Folha de São Paulo. Legal. Um menininho, à época com 9 anos, ele era considerado autista, ele tinha um problema de inclusão super sério. Então, e aí chegou essa triagem de uma das ONGs que a gente atendia à época, do Micael, e ele... a gente lá, eu me lembro da reflexão dos médicos vendo se passaria por um neuroinfantil, um neuropediatra, no caso, ou se seria um psicólogo, né? E no final de semana seguinte a gente faria nosso primeiro mutirão do Instituto. E aí ele falou, bom, vamos passar, porque era um mutirão de oftalmologia. E aí o Micael, ele tinha 9 anos, ele tinha 9 graus de miopia. Ele não era autista. Né? Então me lembro como se fosse hoje, assim, uma coisa muito emocionante. No final do mutirão, a gente colocando as crianças no ônibus, né? Aí esse menino veio, me deu um abraço na cintura, sabe aquele abraço do filho na cintura? Que gostoso. E aí, putz, fiquei emocionado, comecei a chorar, não sabia se eu ficava ali, se eu saía dali, mas foi um daqueles momentos marcantes, assim. E aí, infelizmente, além disso, a gente teve muitos outros, assim, por exemplo, a parte de diagnóstico precoce, né, uma senhora com câncer de mama e que felizmente ela passou por um mutirão. Aí tem muitos, eu poderia passar aqui muitas horas comentando. Assim, que delícia, né? Falar de tudo. Óbvio que tem muitos desafios, né? Mas a gente enxerga que são projetos de extrema importância, né? Em especial aqui para o Brasil e com números aqui que a gente discutiu no início que são preocupantes, né? Muito. Eu fiquei pensando aqui, você falou do propósito, né, da transição de carreira, é isso, né, Rubem? Trabalhar com esse objetivo aí maior, né? Acho que talvez seja esse o ponto que te fez também mudar aí de carreira, né? Sem dúvida. É incrível que a gente tem pessoas, né, como você. Imagina. O que eu costumo dizer pensando nesse negócio, vamos dizer, o tema carreiras, né? Invariavelmente me perguntam sobre... Mas o que você, por exemplo, diria para uma pessoa que está considerando mudar de carreira ou que está iniciando, tem sobrinhos nessa fase, ou filhos de amigos, ou pessoas com
converso, né, eu sempre digo, siga a sua vocação, não a sua paixão, né, porque muito provavelmente o trajeto vai ser muito mais fácil do que seguindo só a paixão. Mas se a tua vocação ela te fizer ter uma estabilidade, você vai ter oportunidade de depois seguir a sua paixão e ir atrás, ou entender, ou em paralelo, ou até transformar a sua vocação numa paixão, né? Mas o caminho é muito mais fácil quando você segue a vocação do que a paixão. Eu tive a felicidade de poder transformar a minha carreira, o meu trajeto, e seguir a paixão depois de ter seguido talvez uma vocação. Muito bom, hein? E aí você, comentando, a gente falando um pouquinho sobre Filó, né, especificamente, como que você enxerga o papel, né, e o posicionamento da Filó Saúde hoje no contexto empresarial, né, agora com a NR1, né, vigorando aí de fato, né, com as suas remodelações a partir de maio, como que a Filó contribui nesse processo como um todo? Claro. Bom, aí cabe um pouquinho de contexto sobre a Filó, né? Como Sim. eu comentei, uma estrutura de marketplace que atua principalmente por meio de cartões de saúde, tá? Então, primeiro, tanto para empresas que queiram ter cartões de benefício em saúde para os seus colaboradores, principalmente empresas que não têm planos de saúde para os colaboradores, ou para os familiares, ou para algum cliente que queira, para quem ela queira destinar a um benefício adicional, por exemplo, uma empresa que seja do mercado financeiro, como por exemplo crédito consignado, ou uma empresa de consórcios que queira incluir um benefício de saúde nas parcelas das pessoas que são os clientes dela. Né? Então, esse é o contexto da atuação no mercado direto para uma empresa, chamado B2B. Depois também tem empresas que estão no canal B2B2C, ou seja, são empresas que distribuem os cartões da Filó para os seus clientes. Um dos nossos parceiros / clientes principais é a Sky, por exemplo. Né? Então a Sky tem os cartões da Filó para oferecer para os seus clientes comprarem na ponta. E também, de 2 anos para cá, a gente desenvolveu uma vertical muito importante, que é a vertical de white label, que a gente chama, que é, por conta dessa experiência, acho que toda a parte tecnológica que a gente desenvolveu ao longo desses anos, a gente passou a entregar, hoje a gente tem uma das maiores empresas de saúde, por exemplo, da América Latina, parceiro nosso, para quem a gente entrega a jornada fim a fim, personalizada para ela ter o cartão dela. E não precisa ser só uma empresa de saúde. Hoje a gente tem outras também, fora da área da saúde, que decidiram ter o seu cartão. É um cartão benefício, né? Mais do que só... Não é só saúde, né? Porque saúde também é muito importante. Não posso falar só saúde, mas além de saúde, é um cartão benefício. Sim, tem seguros, assistência. A gente customiza de acordo com a necessidade ou vontade das empresas parceiras em cada um desses canais. Então, um exemplo que você comentou da NR1. Sim. Muitas empresas estão agora correndo para se adequar às necessidades aqui até agora, o dia 26 de maio de 25. Sim. A gente ajuda muito, tanto do ponto de vista de atendimentos pontuais, que na nossa plataforma hoje a gente tem cobertura nacional na Filó, né? Então, e com uma rede credenciada muito grande, mais de 180 cidades no Brasil todo, em 24 estados. A gente ajuda muito, por exemplo, com apoio emocional. Tem lá um tipo de serviço que a gente consegue ativar, a gente consegue customizar para os cartões, para as empresas terem esse apoio para os seus colaboradores e se adequarem, inclusive, à NR1. Exatamente. Tá, e na Filó tem, até para aproveitar e explorar um pouquinho mais, né, os benefícios aí da Filó, tem uma possibilidade de fornecer, né, por exemplo, terapias, né, que é 24 horas, tem uma possibilidade de contratação também desses serviços, né? Sem dúvida. Então, porque é o que tem, né, gerado uma demanda grande. Muito, muito. Então, a possibilidade de customização ajuda muito para a gente se adequar, tem essa versatilidade, né, de se adequar de acordo com a necessidade do nosso parceiro.
né? Então, como eu comentei, para empresas que queiram comprar pacotes de consultas, por exemplo, né? Ou para empresas que, por exemplo, queiram só um serviço de apoio psicológico que já seja o suficiente, portanto, vai ser um serviço muito mais em conta. Então, dentro dos cartões, a gente faz essa customização, né? E também empresas que queiram acessar especialistas, né? Hoje a gente tem um tema muito importante no Brasil, aqui inclusive na parte do governo federal, a possibilidade de trazer especialistas. É justamente o que a gente tem, né? Então, na verdade, a gente tem aqui a gente tem a plataforma, a tecnologia para possibilitar esse acesso. A gente tem os especialistas de toda a ordem e a gente tem também um histórico, né, de entrega, né, e inclusive até se a gente considera horas da vida com mérito do time, felizmente aí bastante prêmios, inclusive na linha de impacto social. Então é um momento muito oportuno para a vida da Filó. Muito legal, né? Essa Filó, hein? E por falar em um momento oportuno, também nós estamos num momento de aceleração digital muito grande, né? A inteligência artificial veio e vai mudar muitos paradigmas ainda. E acredito que isso aconteça rapidamente, né? Como que vocês têm utilizado hoje a inteligência artificial, assim, dentro da Filó Saúde? Vocês têm usado? Sim, sem dúvida. Não, hoje em dia, e cada vez mais, e de forma que ninguém, na verdade, sabe o quão rápido e quão impactante vai ser. A inteligência artificial ela tem várias formas de atuação e a gente, dentro da nossa plataforma, cada vez mais investe desde a parte de agendamentos ou a parte de respostas e interação com os nossos clientes, até a parte de prontuários, de apoio diagnóstico. Então, a inteligência artificial vem atuando em várias verticais diferentes no mercado de saúde e, claro, a gente aqui também, uma parte importante do nosso investimento em tecnologia está direcionado para a inteligência artificial. Como que você vê assim, os próximos 5 anos de Filó Saúde e tecnologia juntas? Putz, essa é uma pergunta muito difícil, porque qualquer pessoa que te responder, eu vejo assim, assado, cozido, temperado, você pode ter certeza que ela vai errar, porque está muito rápido. Mas, como eu comentei há pouco, brincadeiras à parte, assim, é um momento muito oportuno. Então, quem tiver com a escutativa, né, que nem a gente costuma dizer, quem tiver muito próximo e investindo em inteligência artificial, vai surfar uma onda de bastante coisa nova acontecendo, bastante impacto. Então, a combinação dessa experiência com investimento em tecnologia e bastante na parte de inteligência artificial, a Filó está muito bem posicionada para assistir qualquer um desses públicos que a gente esteja falando, seja uma distribuição, seja para funcionários de empresas que são os nossos focos, ou até entregando a plataforma para quem queira ter de uma empresa de saúde, como eu comentei, que a gente entrega hoje para uma das grandes, até para um time de futebol, para uma associação comercial, que queira ter seu cartão de benefício para os seus parceiros. Então, a Filó vai experimentar um crescimento bem bacana nos próximos anos. Muito legal, né? Muito bonito ver a Filó assim crescendo. Um propósito assim tão justo, né? Tão nobre, né? Um país que precisa e as pessoas também. Muito bom. O projeto é incrível. Eu fiquei curiosa aqui para saber por que Filó. Filó. Por que Filó? É um nome fofo. É um nome fofo, gente. Eu penso numa senhorinha, sabe? Algo tão aconchegante. O nome já é acolhedor. Então, mas eu não acredito que seja baseado numa senhorinha. Então eu quero saber quem é a Filó. Você sabe que inspiração, tem associações de várias formas, né? Filó tem... tem até cachorros com o nome Filó, né? Tem. E foi curioso, quando a gente fez um estudo profundo sobre os nossos valores e tudo mais, e também
os objetivos que a gente teria naquela empresa que estava sendo criada ali em 18, a partir da experiência que a gente tinha com o Instituto, a gente buscou associações com as nossas motivações, né? Então, é uma combinação vem do filo de amigo, em grego, de filantropia, que foi o berço da Filó. Ela nasce a partir do Instituto Horas da Vida, e também uma inspiração na Florence Nightingale, que foi essa enfermeira, que ficou conhecida por abdicar da vida, uma vida rica que ela tinha no país de origem, que era a Inglaterra, para cuidar das pessoas. Então, foi uma combinação, a gente foi fazendo um exercício e a gente construiu a partir dessas três coisas: filantropia e Florence. Nossa, lindo, né? Lindo. Filó, gente. A gente tem uma curiosidade, um feedback. Exatamente. Aí, né? A gente queria saber. Bom, você fez uma transição, né, aqui, mas tem muitas pessoas também que pensam em fazer essa transição e às vezes querem um conselho específico, né? O que você diria para alguém que quer empreender nessa área de saúde? Acho que a primeira coisa é entender, é isso que eu falei há pouco, é entender se tem vocação para isso. Tá? Assim, não é uma... Eu sou bem menos romântico nesse aspecto, né? Eu sou muito pragmático, porque muitas vezes é muito legal você querer empreender, e eu sempre incentivo, por exemplo. Mas tem pessoas que não necessariamente elas vão se desempenhar muito melhor, vão ter um sucesso eventualmente maior na carreira corporativa, né? Então, é entender, não deixar de arriscar, tá? Então, acho que aí vem até a minha segunda sugestão: tomar risco mesmo, mas procurar a vocação e não necessariamente a paixão. Isso eu sou bem pragmático nesse aspecto. O que você diria, assim, que seria para identificar essa vocação? Eu acho que essa é uma coisa curiosa, que as pessoas acabam normalmente indo para fora a procurar um curso, procurar um coach, super a favor disso tudo. Mas acho que uma das primeiras coisas é olhar para dentro, saber perguntar em casa: será que eu estou querendo ser médico, em hipótese? Será? O que as pessoas que estão próximas a ela, os amigos, o que elas acham disso? Eu quero montar uma empresa, não vou nem ser específico na área, mas o que você acha que eu combino com isso? Eu normalmente falo: olha para dentro, tanto sozinho quanto com os que estão próximos. Depois procura fora para ver se tem alguma orientação, e aí vai estudar, vai se educar naquele tema que te pareceu interessante, né? E tomar risco, acho que isso daí é uma das coisas principais, e a história desses, mesmo a minha história no mercado financeiro, foi de muita resiliência. Você tem que estar preparado. Eu brinco que nessa empresa que eu fiquei 18 anos, eu brinco que eu fui mandado embora 3 vezes. Eu só não ia. No dia seguinte estava lá o Rubem lá de novo: pô, o Rubem voltou, o que a gente faz? Põe lá no departamento. Deixa esse moço aí trabalhando. Aí depois voltava para um outro, entendeu? Então, assim, estar preparado para cair, levantar, cair, levantar. Horas da Vida foi a mesma coisa. E na Filó também está sendo, né? Então, você está preparado para ter muita resiliência. Inteligência emocional também, imagino, né? Também. Talvez seja por isso que o Rubem também, por meio da Filó, ofereça aí todas essas possibilidades. Algum feedback, assim, marcante de alguma empresa que hoje já trabalha com a Filó, por exemplo, que você tenha, né, algum aí na cabeça, falar assim: a gente fez, né, estamos, na verdade, fazendo a diferença para essa empresa que contratou os serviços aí de vocês, né, a plataforma e toda a solução? Putz, muitos também. Isso hoje... Bom, hein? Isso é muito bacana. É marcante o índice, a melhora na satisfação do colaborador, especialmente o colaborador que não tem plano de saúde, né?
isso daí. Então, você melhora o clima organizacional, mas de uma forma mais tangível. Você tem também uma redução de absenteísmo. Há quem diga, a gente não tem números para isso, mas a gente tem depoimentos das empresas que isso diminui o turnover, né? Então, as pessoas ficam mais tempo nas suas posições, né? E também o nível, né, o estado de saúde daquela turma que está ali. De novo, uma parte muito importante, a maior parte dos casos, em número de casos, né, não necessariamente em valores, mas estão ligados à atenção primária em saúde. E uma boa parte disso a gente consegue resolver na palma da mão, no seu celular. Né? Então, a saúde também, emocional, física e emocional dos colaboradores, a gente tem diversos depoimentos de melhora. Eu imagino, né? Porque hoje em dia, né, o volume de pessoas, né, nas empresas, organizações, volume de afastamentos, né, sem dúvida nenhuma ter um tipo de acompanhamento ali mais próximo faz toda a diferença. Isso deve ser significativo nos números, né, inclusive. Muito. E você vê, por exemplo, PMS, que é um público que tem muito interesse nos cartões da Filó. Né? O deslocamento é uma coisa que onera muito para o público. Né? Então, o PMS tem procurado muito a gente para ter uma rede próxima a elas, que não necessariamente estão próximas dos grandes centros. Então, essa parte de locomoção ou de possibilidade de acessar no Brasil inteiro, né? Quando a gente fala de serviços digitais, a gente online, você tem a possibilidade de acessar em qualquer lugar que você esteja. Então, empresas desde pequenas e médias empresas até grandes empresas conseguem melhorar muito o acesso, portanto, a saúde física e mental. É um tema muito presente. A saúde mental e física, a gente fala muito do colaborador, né, do funcionário, mas é da empresa, né, também. Totalmente. Totalmente. E você falou de pequenas, médias e grandes empresas, né, mas qualquer tamanho pode ter acesso à Filó. Isso é uma outra coisa muito importante, né? Sim. Porque às vezes tem empresas de pequeno porte que tem, sei lá, 2, 3 funcionários, não conseguem fazer um plano para funcionário, né, também. Exato. Então, aí vocês conseguem resolver isso com a solução. Sim, uma parte importante. Não somos um plano de saúde, né? Sim. Então, somos um cartão de benefício em saúde. Uma alternativa. Mas é uma alternativa. A gente chama de saúde complementar. Não é exatamente, é uma expressão que já foi usada muito para outros objetivos, mas a gente chama de saúde complementar. Mas que, para quem não tem acesso a um plano de saúde, né, inclusive do ponto de vista econômico, isso daria um podcast, uma discussão muito aprofundada, né, e eu venho falando isso há muitos anos, que é uma das poucas alternativas para se salvar o sistema de saúde, e não só no Brasil. Eu não estou me referindo ao público ou ao privado, mas a ambos, o sistema de saúde como um todo, que é um sistema em que você em que você permite a entrada de muita tecnologia para facilitar, mas que também você ponha a inteligência para direcionar as pessoas para as portas corretas e, portanto, não deixar a turma perdida na rede, que nem a gente costuma dizer. Mas, além disso, um modelo de coparticipação, né? Então, você tem, por meio de cartões de saúde, a possibilidade de ter um modelo com coparticipação, onde você desafoga um tanto o sistema público e serve de passagem para essas pessoas até eventualmente terem um plano completo. Mas se você atende lá 80 e tantos % dos casos na atenção primária, mandando para a porta correta, fazendo, dando acesso, por exemplo, online, né, e eliminando a necessidade de ir para qualquer uma das portas, você consegue eventualmente ajudar a salvar o sistema de saúde. E repito, né, eu vi já de muitas pessoas fora do Brasil participando de fóruns e etc. Muitas vezes me dizem: putz, você está achando que é para o Brasil a Filó? Não, a Filó
é o sistema, inclusive para os Estados Unidos, América Latina nem se fale, né? É esse modelo mais inteligente de coparticipação, sabe? Você já está pensando nessa internacionalização? Sem dúvida, a gente nasceu pensando nela. A gente não tem nenhum projeto de curto prazo, mas a gente está pronto para ir para o exterior também. E as empresas, assim, que querem se conectar com vocês, né? Qual que é o processo, assim, para poder fazer essa parceria? Claro, tem várias formas, mas assim, a principal é acessando Filó com 2 Os, com o BR, tem todas as formas de contatar e a gente retorna muito rapidamente para os parceiros, né? E tem uma equipe comercial muito ativa também. Então, e os parceiros também, assim, o contrário também, quem quer se conectar, por exemplo, terapeutas, como que essa conexão surge também? É a mesma forma. É a mesma forma. A gente tem, claro, também exemplo da equipe a equipe comercial, ou de sucesso do cliente e tudo mais. A gente tem uma equipe de expansão de rede, né? Então, que faz toda a parte de expansão para cidades onde a gente precisa de parceiros para atendimento, ou os parceiros online. Então, também entrando em contato por meio do site, do aplicativo e tudo mais, a nossa equipe de rede responde bem rapidamente. E Horas da Vida? Horas da Vida. Também, né? Como as pessoas fazerem parte, é a mesma forma, né? Então, assim, me perguntam muitas vezes, poxa, eu posso entrar uma pessoa física, né? Eu posso entrar um indivíduo e me credenciar no Horas da Vida para receber um atendimento gratuito, vamos colocar dessa forma bem prática. Não, né? Por quê? Porque no começo a gente quebrou a cabeça lá atrás, inclusive foi um padrinho nosso no nascimento ali do Horas da Vida, com o Gilberto de Menstein, querido finado o Gilberto. A gente quebrou a cabeça com ele e a gente precisava para facilitar e para a gente ser mais assertivo nos atendimentos dessa rede de voluntariado, de uma triagem social, para a gente saber quem pode e quem não pode, né? E eventualmente uma triagem de saúde também, para a gente, de novo, ser mais resolutivo, eficiente, exato, né? Então, necessariamente, as pessoas têm que vir por intermédio de uma das ONGs que a gente atende. Então você sabe que você vai atender quem precisa e não tem acesso, e também por meio desses mutirões, onde, por exemplo, a gente faz em parceria com uma iniciativa privada, ou em situações como em enchentes no litoral de São Paulo, ou no Rio Grande do Sul. Aí, normalmente, é a sociedade civil se organizando, a iniciativa privada contrata, e a gente, a 4 mãos, a gente estabelece o público que a gente vai atender. Mas a gente já faz uma triagem interna. Então, a pessoa ela não pode entrar individualmente, ela precisa fazer parte de algum desses grupos que nos ajudam a fazer a triagem social. No Horas da Vida, você tem algum tipo de programa também de voluntariado? Sem dúvida. Da mesma forma que na Filó, o Horas da Vida tem um site muito ativo que tem todos os canais para as pessoas se credenciarem, e aí... Que nós vamos lá, a gente, por favor, vamos fazer parte aí. Por favor. Não, e sempre me perguntam, Rubem, só profissional da saúde, mas eu sou um advogado, eu sou um engenheiro, eu quero... Todo mundo pode participar, qualquer pessoa que queira fazer a diferença na vida das pessoas. Pode, porque a gente tem apoios de várias formas, e aí dentro, por exemplo, na área de educação e saúde, a gente consegue olhar isso de uma forma bem mais ampla. O atendimento de saúde, ele é feito por profissional de saúde, mas na organização, na parte de educação, na parte de assistência social. O Horas da Vida recebeu, por exemplo, um prêmio durante a pandemia da Federação das Santas Casas, como uma das organizações que mais ajudaram as Santas Casas doando EPIs. Então então foi super bacana, né? Então tem várias formas, e uma coisa bacana de registrar. No ano passado a gente bateu pelo Horas da Vida
mais de 2.200.000 pessoas impactadas gratuitamente ao longo desses anos todos, né? E com uma taxa de retorno muito boa, de quase 15 vezes. O que é a taxa de retorno, Rubem? Você está falando linguagem do mercado financeiro? Não, assim, para cada real necessário para a gente manter o Instituto, a gente entregamos no ano passado 14,9, alguma coisa muito próxima de R$15 na ponta para a sociedade, só no que é quantitativo, sem considerar a diminuição de fila do SUS ou diminuição de violência. Então isso é muito bacana, muito importante para as empresas que apoiam o Instituto, porque além de ser uma organização muito séria, ela é muito eficiente. Então, mérito do time, tá, pessoal? Assim, é um time que é um time muito enxuto, e quando a gente vai fazer algum projeto, a gente recruta pessoas e recursos externos, atua, e depois a gente volta para uma estrutura bem enxuta. Então, ela é muito eficiente, além de ter bastante impacto e visibilidade. Muito bom. Fantástico, hein? Fantástico. A gente vai sair desse bate-papo já e vai entrar lá no site. Tem muito dá pra, sem dúvida nenhuma, um projeto incrível, né? Ambos que trazem, né, uma contribuição muito grande e valiosa para a sociedade. Então, parabéns aí de novo. Obrigado. Você falou do time, né? Imagino que tenha um pessoal trabalhando lá. Hoje, por curiosidade, como é que... de todos vocês, né? Hoje, qual é o volume hoje de não sei se voluntários, né, do Horas da Saúde. Horas da Vida, desculpa. Filó Saúde, né? Sim. Tem alguns números, assim, volumes? Não, a gente tem mais de 2.500 voluntários pelo Brasil Olha todo. Só, gente. No Horas da Vida, né, atendendo aí em vários lugares do Brasil. Na verdade, como eu comentei, por empreitada, né, que a gente atua junto com a iniciativa privada. Né? E na Filó, a gente tem mais de 3.000 clínicas e consultórios espalhados, 3.100 a gente tinha batido nesses 24 estados, mais de 180 cidades, 340 laboratórios, uma coisa do gênero. Olha, é muito amplo, né? Até para servir bem a população e gerando empregabilidade, né? Imagina, demandas aí. Não, e tem uma coisa assim, a gente... Nos dois casos, né, a gente usou ali um playbook, uma cartilha de criação de marketplace. O Horas da Vida ela traz intuitivamente, e na Filó de forma mais organizada, planejada, que primeiro a gente desenvolve a necessidade, portanto a demanda, e sai correndo para arrumar a oferta para atender aquela demanda, né? Então na Filó, mesmo nas cidades em que a gente não tem rede, a gente costuma dizer, a gente atende as empresas onde elas estiverem. Claro, isso aqui é sensível ao tamanho da necessidade da empresa, mas dependendo da viabilidade econômica, caso a gente não tenha, por exemplo, uma rede credenciada naquela cidade, a gente desenvolve com uma velocidade muito grande por conta dessa experiência, por conta da equipe de expansão de rede, que é muito experiente, muito competente, na verdade. Muito bom, então. Muito bem. É isso aí, né? É um papo incrível, né? A gente já vai caminhando aí para as considerações finais. Estou aqui, né? Já aqui em direção, falando, olha o tempo. Mas uma delícia, né? Saber um pouquinho mais aí do projeto, né? E do impacto, né? Desses projetos na relação humana aí, né? Da sociedade como um todo. Prazer, né, recebê-lo aqui mais uma vez. Estou à disposição, prazer. Parabéns pelo Cobadós, muito bacana. Obrigada. Muito legal, Muito obrigada por você estar aqui hoje, né? Por você ter vindo, né? A gente sabe que sua agenda é super cheia, apertada. Então, pra gente é assim, uma honra recebê-lo aqui. Um prazer, agradeço. E você que está aí, se você gostou desse bate-papo, compartilhe. Esse bate-papo é um oferecimento da nossa empresa Empreiteira Digital, uma produtora de conteúdo que traz conteúdo relevante, porque conteúdo tem que ser relevante, rico, como esse bate-papo aqui com o Rubem Ariano hoje. É isso aí. Porque, gente, tudo é conteúdo o tempo todo. Espero você no próximo episódio. Muito obrigada.